Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Com o elenco principal pela primeira vez do ano, o tricolor dominou o adversário, o Sampaio Correia, contou com os gols, inclusive, de estreantes, né? O Eric Puga, os Erics fizeram estreia com gols, tanto o Eric quanto o Eric Puga, né? O Eric, quando eu falo, é o Eric que é ex-Atlético Paranaense, e o nosso querido Eric Pulga, que veio também, veio do Ceará, né? Os dois estreantes fizeram gol. O Lúcio Rodrigues, né, na assistência do Ademir, que jogou demais o Ademir, e o gol contra também do Alan James, que é um centroavante, né? O centroavante da equipe do Sampaio Correia, que fez o gol contra também no cruzamento ali, batendo falta o Ademir. Em campo, o técnico Rogério Ceni mandou uma escalação cheia de novidades com recém-contratados. Também jogou o Mingo, né, o Ramos Mingo, belíssima partida de estreia do novo zagueiro do Bahia, o Ramos Mingo. Além do Eric, que fez o gol, estreou muito bem. O Rodrigo Nestor também fez uma boa estreia na equipe titular do Bahia. É evidente que vai haver mesclas, o próprio Rogério Ceni falou. Jogo de domingo do Bahia contra a equipe do Porto. Provavelmente teremos uma equipe que não foi a esta equipe que estreou contra o Sampaio Correia, né? Após a partida, o treinador que está aí do meu ladinho, ele elogiou o rendimento do time e explicou o planejamento para as próximas partidas. Ele inclusive vai explicar com relação a esta mescla que ele vai fazer, né, poupando alguns jogadores. No segundo tempo, por exemplo, ele colocou o Cauli, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas para jogar. Mas eu vou deixar com vocês aí o Rogério Ceni. Cadê ele? É porque aqui, ó. Tá aqui, ó, o nosso querido Rogério Ceni. Estreou bem o Rogério, hein? Fez uma boa estreia, o técnico do Bahia. Eu me lembro que em 2024 o Bahia também deixou boas impressões e aí no decorrer do ano é que houve uma queda de rendimento. Tomara que o Bahia mantenha o rendimento da boa estreia, né? É evidente que essa equipe ainda tem muito para evoluir, os jogadores ainda vão se encontrando, né? Principalmente os mais novos, e faço votos que o 2025 do Bahia seja um grande campeonato de todas as competições que o Bahia vai participar, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Baiano, Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. Tá aí para você, meus amigos, Rogério Ceni na primeira coletiva dele pós-jogo de 2025. Pessoal, vamos lá? Wilson Luiz, por favor. Boa noite, Rogério Ceni. Primeiro jogo da temporada sob o seu comando, independente das condições técnicas do adversário. Eu queria que você fizesse, que você falasse o que é que você enxergou hoje do Sport Clube Bahia nesse primeiro jogo da temporada. Primeiro, prazer estar falando com vocês, para alguns é a primeira vez do ano. Eu acho que dentro de 10 dias de trabalho nosso, né, na Espanha e mais alguns treinamentos aqui, poucos treinamentos, eu acho que fomos bem. Mudamos um pouco a maneira de jogar, mais transições, eu acho que isso cansou mais o time, talvez poderíamos ter encontrado um meio termo, né, para a gente fazer o meio campo jogar um pouco mais, mas dentro de uma das transições, inclusive, sai o segundo gol, né. Então, finalzinho do primeiro tempo, a gente cansou demais, começou a baixar demais as linhas. Mas eu acho que, assim, dentro do que a gente esperava, foi um bom jogo, um bom resultado especial. Algumas coisas boas, outras ajustáveis, algumas coisas que também alguns jogadores não trabalharam com a gente a pré-temporada, e isso é difícil para você ajustar em 2, 3 treinamentos. E a gente tentou equilibrar também um pouco, né? Vamos ter que girar jogadores, porque um jogo, daqui 60 e poucas horas nós já estamos jogando de novo. E nós não podemos perder mais gente por lesões, infelizmente. Perdemos 2 ou 3 jogadores lesionados no fim da pré-temporada. Temos que cuidar agora, porque tem jogos cada vez mais importantes. Dentro desse parâmetro que você falou aí, como é que você analisa as estreias? Ou seja, aqueles jogadores que principalmente entraram de primeira, como o Mingo, como o Eric e o Rodrigo Nestor. O Eric estreia com gol já, praticamente nos primeiros toques na bola, tem como característica isso. É o jogo aéreo, ataque a primeiro pau, ou ataque por trás quando faz com a bola em jogo, né? Fisicamente é um jogador já, então fico feliz já no primeiro jogo fazer gol. Nestor, acho que deu boa cadência, ainda precisamos de ajustes, mas também acho que foi bem. O Santiago tentou construir, teve personalidade,
Você vê que fisicamente também se encontra bem, nenhuma vez abaixou para alongar, para nada, jogou o jogo inteiro no mesmo ritmo, né? E o Eric faz um gol, eu tô falando já do Pulga daí, né? Entra na segunda etapa, faz um gol, menino bom de trabalho todos os dias, bastante dedicado, mas ainda precisa de ajustes, principalmente na parte defensiva. O que é natural, porque é o primeiro jogo praticamente da temporada, foram 45 minutos contra o Girona lá na Espanha, e hoje é o primeiro jogo de muitos na temporada, um jogo inteiro, né, para 5 ou 6 que acabaram a partida. Rogério Ceni tem razão quando ele menciona, né, a estreia do Eric Pulga e de outros jogadores. A temporada é muito longa, acredito que todos terão a oportunidade. É evidente que é bom aproveitar, o Ademir aproveitou muito bem, né? Porque na hora que começar um campeonato brasileiro, o jogo da Libertadores, o Rogério vai colocar quem está melhor neste momento. Então, o Ademir, o Mingo, o Caio Alexandre, gostei da iniciativa do Cauli no segundo tempo, né? O Everton Ribeiro, sinceramente, inquestionável na equipe, né? Procura o jogo, flutua bastante. Gostei muito também do lateral direito, embora nós temos o Gilberto, nós temos o Arias, mas o Cauã jogou muito bem. Ele, inclusive, pode jogar como terceiro zagueiro. Bem interessante esse garoto da base, que estreou também na equipe principal do Bahia. Rogério, como você falou, daqui a 66 horas você já tem um compromisso. Nesses próximos 30 dias são 11 jogos. Sim. Então, assim, um jogo atrás do outro. Mas dentro desses 30 dias e 11 jogos tem um compromisso extremamente importante de Libertadores. Você vem tentando e falou de tentando equilibrar as equipes, de mesclar, mas como preparar também a equipe para o grande compromisso da temporada, mesmo dando essa sequência ao que você entende da equipe ideal para essa partida lá? Eu acho que uma das maneiras de preparar é você tendo um jogo praticamente por semana, exigindo, mas tendo um pouco de descanso. É por isso que vai jogar com bastante trocas de um jogo para outro. É uma das maneiras da gente prolongar a pré-temporada e estender. E vai chegar um momento que aí nós vamos ter que definir para alguns jogos, mas não vai ser nessa semana, não vai ser na próxima semana, nós vamos continuar trabalhando, rodando jogadores, porque aí sim, jogo contra nós temos, lógico, também um clássico também, antes disso, que é muito importante, mas temos o jogo do The Strongest, que vale a temporada internacional pra gente, então, os dois, né, é o 18 e 25, e talvez com características distintas, o jogo de ida do jogo de volta, né, vamos ter que tentar trabalhar bem, esperar, tentar voltar também alguns jogadores que estão fora, ter máximo de condição física, melhorar dessa condição, sem com que a gente seja afetado por lesões na sequência dos jogos. Mas acho que o fato de jogar, mesclar, o fato de jogar, mesclar, voltar, é importante porque cada um ganhe, individualmente, cada um ganha condicionamento físico. Essa questão do mesclar é importante pensando na temporada toda, né? Se você usar bastante os jogadores agora, você, sinceramente, corre sérios riscos na temporada de 2025, a partir, inclusive, do segundo semestre. É muito provável que o Bahia possa estar no segundo semestre, na reta final da Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, quem sabe Libertadores da América também, né? Nós temos que pensar na temporada inteira. Então, mesclar é importante. E outro fator que é primordial: somente os times do Nordeste têm uma competição regional. Se você for para o Sul, o eixo, nós não temos. Então, o Grêmio, por exemplo, está jogando o Campeonato Gaúcho. O Bahia, embora tenha utilizado sua equipe sub-20 no início do Campeonato Baiano, mas ela tem duas competições. E são duas competições que o Bahia, o torcedor tricolor, os jogadores, comissão técnica, o próprio Grupo City, todo mundo do Bahia envolvido quer os dois títulos. E não é somente o Bahia, não. O nosso rival, lá em Pernambuco, o Sport, o Náutico, né, o Ceará e o Fortaleza, todos querem ganhar o seu campeonato estadual e a Copa do Nordeste. Então, meus amigos, os times, os clubes do Nordeste, aí eu falo os 5, eles têm uma competição a mais neste momento com relação às equipes do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que são as principais equipes do Brasil, juntamente, claro, com o nosso esquadrão de aço. Seguimos aí com a coletiva do Rogério Ceni. Agora sim, boa noite, professor. Bia Jesus, Bahia Notícias. Ceni, um dos principais pontos que você tocou durante a temporada de 2024 foram
as bolas aéreas ofensivas. Outro ponto, também tocado bastante por você, foi a falta de definição, né? Às vezes o erro no último terço do campo, na hora de definir as jogadas em gol. Hoje a gente teve o gol do Eric, né, de bola aérea trabalhada, também teve o segundo gol, o terceiro gol, né, o gol contra também, e de bola aérea, e os gols, né, do Lúcio e do Pulga, que foram de jogadas trabalhadas. Quão importante é isso, né, trabalhar esses pontos que foram, não digo pontos fracos, mas pontos que chamaram a atenção em 2024 para começar bem a temporada de 2025. Você fez uma abordagem meio geral, né, de todas as maneiras de fazer gol. Nós trabalhamos um pouco mais a bola parada, mas depende muito, é muito relacionado com os jogadores que você tem. Se você tem mais altura, hoje jogamos, por exemplo, com um zagueiro de lateral direito, te dá uma bola aérea, mais uma bola aérea, né, além dos dois zagueiros. O Eric é um jogador que tem como característica isso. Eu espero que a gente consiga marcar mais do que sofrer gols de bola parada nesse ano. É uma preocupação quando jogam todos os mais baixinhos ali no meio, né, que tem um jogo combinado bom, a gente vai sofrer com bola aérea. Enquanto a gente conseguir mesclar e equilibrar também a bola aérea, acho que a gente pode ter mais sucesso. Finalizações, tudo isso. Aliás, finalizações é uma das coisas que nós trabalhamos menos, porque o tempo muito curto e muita chance de lesão no começo, e que a gente deve trabalhar durante a temporada. Trabalhamos nesses 2 últimos dias para ter trabalhos mais específicos de finalização. Mas no mais agora eu acho que é tentar fisicamente encontrar cada um o seu melhor, entrosar cada vez mais praticamente 2 times distintos, a não ser em posições que a gente não tenha para fazer a troca no momento, infelizmente por lesões. A linha de defesa talvez seja mais complicada para se trocar todo o tempo, mas enquanto tivermos chance de dar condicionamento, minutagem para todos, nós vamos fazer. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, primeiro do ano. O senhor escalou hoje o Cauã Davi, né, que é um destaque da base, que é um menino que joga de zagueiro pelo lado direito, e formou quase um 3-5-2 a maior parte do tempo, né, com a bola, com essa construção de 3, com a zaga, com o Ademir aberto para um lado, o Juba aberto para o outro, para dar maior velocidade nessa linha de jogo. A gente cobrava muito ano passado justamente essa variação, e hoje teve essa variação. A gente vai ver mais disso durante a temporada? Ou ainda é cedo para falar? Só deixando um pouquinho o Rogério, que daqui a pouco ele vai responder a pergunta do nosso querido João Bahia. O Rogério colocou 3 zagueiros na realidade, né? O nosso Cauã, ele é um lateral que joga de zagueiro. Na base ele era zagueiro, mas ele deu uma coletiva falando que também joga de lateral. Mas o Rogério Ceni aumenta o tamanho, né? Coloca foi um bom teste do Rogério Ceni colocar essa estrutura com 3 zagueiros. São zagueiros altos, né? Que cabeceiam, mas ao mesmo tempo, se precisar do Cauã na lateral, ele é driblador. Inclusive no Campeonato Baiano ele mostrou isso, né? Tem o drible, tem a velocidade. Então, bom teste que o Rogério Ceni fez, utilizando essa formação, ora 3 zagueiros, ora jogando num 4-4-2, mas foi muito 3 zagueiros. Inclusive, é bom mencionar que o técnico do Sub-20 também faz esse tipo de estrutura. Então é por isso que o Cauã se sentiu confortável, porque ele fez um jogo na qual ele conhece. E é evidente que ele esteve do lado dos melhores jogadores que o Bahia teve disponível para que o Rogério Ceni pudesse fazer esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Vamos lá, a resposta do Ceni com relação à pergunta do João Bahia. Bom, o Cauã, eu assisti os 3 jogos, nós tínhamos, né, internet, conseguimos conectar na TV lá, e eu pude assistir, eu gostei bastante, apesar daquele último lance do jogo contra o Jacobina, que ele traz bastante para dentro. Já comentei com ele esse lance no último minuto de jogo, mas é um menino que tem, para um lateral, ele tem muito bom jogo aéreo, né? Na função de lateral ele eleva essa condição, e tem personalidade. Agora precisa de alguns ajustes, saber a hora que ele tem que subir um pouquinho mais, porque eu tentei ajudar, né, posicionado dentro do campo. Ele só fez praticamente 2 treinamentos com a gente, mas foi um jogador que agradou, assim como vários. Eu te cito, Jota e Sidney fizeram bons jogos. Acho que Marcos Vitor, uma boa estreia, até que ele bateu com a cabeça não sei onde, né, devia ter ficado e assistido mais no jogo, ficado e não saído do campo, né?
O próprio Fred fez tecnicamente um pouco mais discreto. Daniel me surpreendeu muito no último jogo, né? Eu acho que a gente encontra, sim, boas alternativas. Tanto o Juan quanto o Thiago podem ser úteis em determinado momento. Vitinho, que é um jogador que precisa crescer fisicamente, mas tem talento. Você vê que o primeiro toque nele é diferenciado. O próprio Roger entrou no segundo tempo com uma intensidade um pouco diferente, mas conseguiu achar muita bola para o gol. Então deu para observar bastante coisa. E eu vou trazer eles mais constantemente para treinar com a gente. Eles estão treinaram a semana toda com a gente, desde que a gente voltou de Girona, para que a gente possa, num momento de necessidade como esse, ter hoje o Cauã Davi fazendo, na minha opinião, eu até tiraria ele para colocar o Gilberto. Era o planejamento, mas eu achei ele tão seguro no jogo, que eu achei melhor deixá-lo até o fim e ter o Gilberto para 90 minutos, espero eu, no próximo jogo de domingo. Então, assim, os resultados, eu acho que foram ruins. As 3 primeiras rodadas, fazer só 2 pontos é ruim. Mas eu acho que o time jogou mais do que teve pontos. Eu acho que nós podíamos ter feito 9, podíamos ter feito 7, 5. No mínimo os 4 que estava garantido até o último minuto, né? Então, assim, eu acho que valeu a pena porque nós, lá de Girona, conseguimos observar bastante coisa. Então, um trabalho. Eu acho que só não deu pontos, mas gerou superioridade na maioria dos jogos. E aí, caso o Gilberto jogue, a tendência é que o Gilberto vá para o jogo de domingo contra a equipe do Porto. O Cauã Davi deve estar no banco de opções e muda o perfil do Bahia, né? O Gilberto é agudo, o Gilberto é mais experiente, inclusive, e não faz esse posicionamento de 3 zagueiros, né? Então, o Cauã Davi que flutua, hora lateral, hora zagueiro, mais zagueiro, inclusive, neste jogo, e no Sub-20 também, no Campeonato Baiano, ele também foi mais um terceiro zagueiro do que um lateral, embora tenha saído. O Gilberto não, o Gilberto é um lateral mesmo, e ele não faz essa posição de terceiro zagueiro. O time fica um pouco mais baixinho, com menos experiência no cabeceio, mas vale a pena sim o Bahia experimentar, mudar as suas estratégias de jogo. 2024, uma das críticas ao Bahia foi justamente, era um time de uma nota só, dessa vez não. O Rogério vem propondo, né, ao menos nesse jogo de hoje não, de agora, terminou agora há pouco, né, eu estou fazendo a gravação, e o jogo de domingo com o Gilberto vai ser, sinceramente, uma lógica diferente, mas com o Bahia ofensivo, o Bahia buscando o jogo, o Bahia trocando passes o tempo todo, e sinceramente o Porto vai ter que jogar muita bola para segurar o ímpeto, né, desse esquadrão de aço 2025. Vamos aí com a coletiva do Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Wilton Suzarte para Cine Esporte. Placar elástico, o Bahia começa bem já buscando saldo de gols. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho da equipe, um pouco mais. E se fosse para dar uma nota, qual nota você daria para esse triunfo de hoje? Me apego muito à nota, né? Eu acho que o importante é o placar, o número de gols, as chances que foram criadas. Infelizmente também cedemos algumas chances ao adversário, mas o que é normal numa pré-temporada. Acho que o time vem bem todos. Eu acho que o importante é ter o empenho, o desejo, a vontade de começar bem, mas ter a consistência para acabar bem os jogos, né? Então, assim, tentar definir quando é possível, logicamente, fazer os gols para que você tenha mais tranquilidade. Mas eu vejo mais pela participação de todos, o empenho, a vontade. Isso, eu acho que a gente conseguiu enxergar coisas boas. Tentamos mudar um pouquinho a maneira de jogar no dia de hoje. Vamos se ajustar de acordo com cada rival que a gente tenha na sequência. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse do meio-campo. Ano passado, você citava algumas vezes que não tinha peça de reposição, que acabava perdendo ali. Peça de reposição, digo, no mesmo nível de qualidade dos que chegaram. E hoje você mudou esses 3 no meio-campo, você passa a ter essas opções no meio-campo, como o pensamento justamente disso, se era esse o coração do time que você queria encorpar para a temporada de 2025, e que você também falasse um pouco dessa homenagem ao Bruno. Bom, honestamente a gente quer incorporar em todos os setores, mas eu acho que a vinda do Nestor dá uma dinâmica boa para a equipe, né? A gente começa a ter mais alternativas. O Eric é um jogador também de mais força física. Hoje o Nico também entrou no jogo na função de primeiro volante. Cauli pode fazer hoje, acabou fazendo por fora um pouco o Cauli, mas mais pelo que eu citei para você, de deixar o Cauã até o final, porque eu senti que ele estava bem no jogo, senão poderia ter entrado o Gilberto naquela função.
Eu vejo que todo mundo está interessado, está tentando aprender, está tentando se concentrar no que é a maneira como a gente tende a dominar o jogo e tentar jogar esses primeiros jogos. E com relação ao Bruno, cara, eu fico muito triste porque eu nesses 16, 17 meses que estou aqui, um cara que eu aprendi a gostar muito, sempre foi muito querido, nosso parceiro de poker no dia a dia, quando a gente viajava, dia a dia não, mas quando a gente viajava, uma brincadeira sempre, e um cara muito querido por todos, dá para notar assim, a paixão que ele tinha pelo clube, mas também a paixão que todos os atletas, nós mesmos da comissão técnica que viemos de fora, os caras que trabalhavam aqui, uma tristeza muito grande perder um cara aos 34 anos, isso é duro. Eu perdi minha mãe com câncer aos 55 anos, e ver partir um amigo tão cedo, uma pessoa do bem, querida, que vai ser amada para sempre. Eu acho que por todo torcedor do Bahia, acho que muito legal a homenagem que todos fizeram hoje. Eu pude acompanhar pela TV aqui dentro. E pessoas boas, infelizmente, às vezes parece que vão mais cedo, né? Então, eu lamento de coração, mas tenho certeza que ele vai estar ao lado de Deus, sempre com a camisa tricolor, torcendo pelo Bahia, e a felicidade dele é o Bahia vencer. Rogério, boa noite. Vitor Batista, do Diário Esportes. Eu queria que você falasse um pouco do posicionamento do meio-campo, que pelo menos para mim me chamou pouca atenção hoje. Na minha visão, eu esperava mais ou menos o Eric aqui, ali no lugar do Jean Lucas, vamos dizer assim. Seria Caio Alexandre, Jean Lucas, e o Nestor, vamos dizer assim, na função de Everton Ribeiro, um pouco mais à frente. E me chamou a atenção que foi ao contrário. Tipo, o Nestor na posicionamento de Jean Lucas e o Eric mais à frente. Então, como você viu essa formação, a característica do Eric que fez você tomar essa decisão? Na verdade, é porque nós não atacamos pela direita, foi muito mais com o Juba pela esquerda e o Ademir dando equilíbrio pela direita, mas nós podemos virar, concordo com você. O Nestor foi mais baixo, o Eric foi mais alto, talvez fosse esperado o contrário. Nós trabalhamos durante a semana isso. Pelo posicionamento de lateral e ponta, a gente escolheu fazer essa mudança de lado. Nada impede que a gente possa inverter no próximo jogo. Mas essas são as alternativas que a gente tem que encontrar quando você tem bons jogadores no meio campo, acho que mantém um nível alto de jogo, né? O Eric vai aprender um pouquinho a jogar de costas, vai ter que aprender um pouquinho. O que eu tento explorar do Eric é justamente a entrada dele na área. Eu acho que é o que ele tem de bom, pisar na área e o jogo aéreo dele que se destaca. Então, por isso tentar adiantar um pouquinho mais. E tem hora ou outra que vai precisar fazer uma outra função, baixar um pouquinho mais, mas vamos tentar encontrar. Mas é o que mais mudou, talvez, é a formação desse meio campo, e deve mudar novamente para o próximo jogo, né? Mas fiquei feliz com a participação, tanto dele quanto do Nestor um pouco mais baixo, o Eric um pouco mais alto, nada impede que a gente gire num jogo fazendo construção do lado contrário. Boa noite, Rogério, parabéns pelo resultado. Eu vou querer só recuperar um pouco a pergunta de João também, se você puder falar sobre uma expectativa de equilíbrio maior entre esquerda e direita para a temporada, uma parte que terminou você respondendo, falando do time base, do time sub-20, mas não falou sobre esse equilíbrio. Eu esqueci de responder. E também, aí, duas perguntas. Outra recuperação de pergunta em relação ao time que vai... A sua preparação para o jogo, para os jogos da Libertadores, sobretudo o jogo na altitude, como é que vocês pretendem encarar? Se vocês vão chegar em cima da hora ou se vocês vão chegar antes? Essa é uma estratégia que os times trabalham de maneira diferente. Hoje, qual é a estratégia do Bahia hoje para isso? E aí, finalizando com a minha pergunta, como é que está a situação dos jogadores? Você pode falar, né? Se você puder falar, a situação dos jogadores que estão lesionados, se eles chegam a preocupar para esse jogo especificamente. Eu vou tentar fazer um e você me lembra se eu esquecer. Que não foi um 3 em 1, recuperei duas perguntas. Com relação à logística, nós estamos ainda debatendo com a direção o que fazer. Não temos uma definição ainda, né, nesse momento de como vai ser feito. Temos uma predileção pelo que fazer, mas não temos uma definição. Assim que tiver, provavelmente será comunicado a todos vocês da imprensa. A outra pergunta, o que mais que era? Lesionados. Lesionados, nós estamos com o Iago, que deve... Eu acho que todos voltam, resumindo, todos os lesionados devem voltar em fevereiro. É o que eu posso dizer para você. Acho que fica mais resumido, uns mais no começo, outros mais para metade,
mas todos os lesionados, nós temos a intenção de colocá-los em campo no mês de fevereiro. Talvez consiga, porque são muitos, se for falar caso por caso, né? Mas a partir da primeira semana de fevereiro, entre a primeira e última semana de fevereiro, todos devem estar, dos que estão hoje, né? Todos devem estar à disposição. E a outra? Eu acho que foi equilibrado hoje, né? Eu não sei se acho que foi um pouco mais equilibrado. Nós mudamos um pouquinho a estruturação do time para tentar fazer isso, para tentar, seja com lateral ponta de um lado ou de outro, para dar uma estrutura melhor para que o jogo flua mais. Eu acho que só tivemos menos posse de bola do que o normal, mas em compensação atacamos mais do que o normal. Só cuidar para que não tenha só transição, e aí o problema é o cansaço. Não que seja ruim, mas é que o cansaço daí na hora da recomposição, quando você começa a perder muita bola, principalmente no começo de trabalho, onde ainda ajustes precisam ser feitos de passe, tentar usar um pouquinho mais dessa estrutura, que é como ponto forte, como vocês falam, que é o coração do time, que é o meio campo. Ok? Boa noite. Meus amigos, tá aí a coletiva do Senner. O Senner, vou deixar ele na tela para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa. O Rogério Ceni tem muita experiência com o Libertadores da América, né? Como goleiro, ele jogou muita Libertadores. Então, a decisão da viagem, se vai chegar com antecedência, se vai chegar em cima da hora do jogo, será uma decisão. É evidente que muitas pessoas vão opinar, mas o Rogério Ceni é ponto relevante nessa história. Na questão do desequilíbrio, né, eu concordo com o Ceni. Eu não vi tanto desequilíbrio assim do Bahia jogar só de um lado. Não vi. É normalíssimo que uma equipe tenha 60% de desenvolvimento do seu jogo do lado esquerdo, 40% do lado direito, ou 70%. Isso pode acontecer, sim, né? Mas não vejo. Primeiro jogo do Bahia, ainda vai ter outros jogos, a equipe ainda vai incorporando cada vez mais. Eu não vejo um desequilíbrio do Sport Clube Bahia. No segundo tempo, ali, o Everton Ribeiro do lado direito, mais o Cauli, seguraram a bola entre eles, mas são craques, né? São caras que se entendem bastante a ponto de um procurar o outro, mas não vejo um desequilíbrio no jogo do Sport Clube Bahia, não. Gostei bastante da estreia do Esquadrão, acho que a temporada de 2025 será bastante melhor do que a temporada de 2024 e espero com certeza que tenhamos outros bons resultados do Sport Clube Bahia no decorrer da temporada. Escalação do Esquadrão de Aço no jogo contra o Sampaio Correia, tá aí para você. A estreia do Bahia: Danilo Fernandes, o goleiro, Danilo Fernandes, o Cauã Davi, boa estreia, o Canu e o Mingo fizeram uma boa dupla de zaga, você tem o Luciano Juba, você tem aí o Caio Alexandre, jogou demais o Caio, a boa estreia do Eric, Rodrigo Nestor, o Biel, o nosso querido Ademir, melhor jogador da partida na minha opinião, Luciano Rodrigues fez o gol, já estreou metendo gol, muito mais participativo, gostei da estreia do Luciano Rodrigues também, a gente vai falar com relação ao atleta no decorrer dos nossos trabalhos aqui, mas gostei muito do trabalho do Rogério Ceni, achei interessante, basta agora ele deixar de ser teimoso, aquela história toda que a gente está comentando, mas a boa estreia do técnico do Bahia junto com a sua equipe, e olha o banco de reservas do Esquadrão de Aço, você teve o Cauli, você teve o Everton Ribeiro ali, você tem jogadores que, sinceramente, podem dar a sequência no segundo tempo da movimentação, das transições, da questão física, né, da intensidade, da competitividade do jogo. O próprio Jean Lucas também estava no banco de reservas, então tá aí. Estreia do Bahia 2025, eu gostei, e você nos comentários pode deixar: Wendel, eu gostei da estreia do Bahia, espero agora que a equipe consiga evoluir, e é nisso que nós esperamos, beleza? Forte abraço a todos vocês, valeu!